todo lugar ou toda pessoa que tenta te rebaixar, te diminuir, para você fazer parte daquele ambiente, daquele grupo, fazer parte daquele local, é um lugar que possivelmente vai te trazer problemas lá na frente. Se você se submeter, se rebaixar para fazer parte da vida de alguém, para fazer parte de algum ambiente, pode ter certeza que você estará se auto-sabotando. É isso mesmo. Hoje eu vou trazer para vocês uma das experiências que eu tive na minha vida, onde tentaram rebaixar o meu cargo, tentaram diminuir a posição que eu ocupava. Eu só conseguiria permanecer naquele lugar se eu aceitasse rebaixar o meu cargo. Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu quero compartilhar com vocês hoje desse Café com Palavra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sempre peço para você respirar fundo hoje, você e eu, vamos respirar fundos, porque hoje a mensagem está extraordinária. Deus abençoe você nessa terça-feira, dia 16 de setembro. Nós estamos na série Entendendo quando um ciclo se encerra. É fundamental nós termos essa visão, essa sabedoria e esse entendimento. O ciclo se encerrou, é o momento de eu ir embora, é o momento de sair, é o momento de recuar, é o momento de recalcular os próximos passos, é momento de eu tomar alguma decisão na minha vida. Quando o ciclo se encerra, é chegado o momento de mudarmos a estratégia. É isso que Deus, é isso que a vida espera de nós. Eu sou seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves, e esse é o seu, é o meu, é o nosso Café com Palavra. Eu quero aproveitar e pedir para você que é novo aqui no nosso canal, você que está chegando por aqui agora, se inscreva no nosso canal, dá essa moral aí, se inscreva no canal. Fazendo isso, você vai receber todos os dias uma oração especial por você, pela sua casa, e de segunda a sexta-feira, conteúdos abençoadores como esse, trazendo toda a visão espiritual, terapêutica. Café com Palavra não é pautado a uma religião. Café com Palavra foi criado para ajudar pessoas que estão buscando o autoconhecimento, que estão buscando crescer em todas as áreas da sua vida, espiritualmente, financeiramente, carreira. Aqui nós falamos sobre relacionamentos, falamos sobre tudo e mais um pouco. Então, seja muito bem-vindo aqui. Após se inscrever no canal, quero pedir para você deixar o seu like. Esse joinha que você deixa aí, você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas também. Queridos, vamos para a leitura bíblica. Eu tenho muita coisa boa de Deus para falar para a gente. Aqui hoje nós estamos baseados no texto que fala sobre a história do patriarca Abraão. E eu quero muito, estarei compartilhando com vocês essa experiência que eu tive. Gênesis capítulo 13, verso de número 6. A palavra do Senhor nos diz assim: E a terra não tinha condições para sustentar os dois juntos, porque possuíam muitos bens. Uau! Queridos irmãos ouvintes, queridos ouvintes do nosso Café com Palavra, esse texto bíblico que nós estamos trabalhando essa semana nos conta um momento crucial na vida de Abraão. Um momento onde Abraão nunca mais viveria no mesmo nível que ele viveu. Quando eu falo do mesmo nível, eu não falo somente da parte financeira. É bem verdade que depois desse acontecimento, Abraão prosperou como nunca. Mas e falo do nível intelectual, falo do nível social, falo do nível familiar. Algumas decisões em nossas vidas precisamos tomar. E eu costumo dizer que as decisões mais difíceis a serem tomadas são aquelas que vão nos levar mais longe. Eu preciso repetir essa frase. As decisões mais difíceis que precisamos tomar são aquelas que vão nos levar mais longe. É por isso que muitas pessoas estão estagnadas, estão na chamada zona de conforto, que na verdade não existe. Aí deveria ser zona de desconforto, porque o lugar onde parece ser confortável é o mesmo lugar que te aprisiona.
É o mesmo lugar que te deixa estagnado, é o mesmo lugar que te deixa parado, é o mesmo lugar que não faz você andar para frente. E água parada, gente, dá dengue, dá problemas. A água parada não serve para consumo. Então, quando áreas das nossas vidas estão paradas, estão paralisadas, estamos correndo risco daquilo da ruim, de estragar, de apodrecer, daquela área da nossa vida, simplesmente não acompanhar um período de crescimento, um período de prosperidade, um período de abundância. E todos nós entendemos que a vontade de Deus é que nós venhamos crescer, é que nós venhamos romper bloqueios, barreiras, empecilhos e impedimentos. Deus já nos criou para esse intuito. Deus nos criou com essa finalidade. Quando Deus permite que o espermatozoide fecunda o óvulo e ali o feto vai desenvolvendo mês a mês na barriga da mãe, formando-se ali, desde o embrião vai formando-se vida, e nós nascemos bebezinhos sem saber falar, sem saber andar, e com o passar do tempo nós vamos aprendendo a fazer tudo isso, aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a tomar decisões. A vida é um processo de evolução contínua, um processo de evolução constante. Deus já nos poderia ter feito adultos, Deus já nos poderia ter feito sabendo tomar decisões, Deus já poderia ter nos feito saber andando, já vir com todo o intelecto e todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, mas não. Deus, respeitando a ordem da vida e a ordem do crescimento, Ele vai colocando etapas em nossas vidas e vamos passando etapa por etapa. Todos nós que hoje estamos aqui fomos bebê, todos nós que hoje estamos aqui, alguém nos carregou no colo, alguém nos amamentou, alguém nos conduziu, e hoje somos nós que fazemos com outras pessoas, que farão com outras, e essa é a evolução, essa é a vida. O problema é que depois de chegarmos à idade adulta, nós estagnamos. O problema é esse, é que nós paramos de crescer. É que as vibrações positivas, é que as conquistas que tivemos ao longo da vida, eu quero que você se lembre agora, puxa aí na memória, as maiores conquistas que você já teve. Ah, pastor, uma conquista boa foi quando eu passei no exame, quando eu tirei a minha habilitação. Uma conquista que eu tive, pastor, foi quando eu consegui concluir a minha faculdade. Foi quando eu passei na prova da ordem dos advogados. Pastor, a minha conquista foi quando eu tive um filho, foi quando eu me casei. Coloque nos comentários, vamos compartilhar aqui as maiores conquistas que teve na sua vida, ou uma maior conquista, ou a maior conquista que você já teve. Coloque aí, pastor, eu tenho várias. Coloque, vamos compartilhar. Lembre, traga à memória coisas que você viveu na sua vida e te trouxe um aprendizado muito grande. Eu poderia dizer inúmeras aqui. Quando eu terminei minha primeira faculdade, entrei na faculdade já depois de uma certa idade. Eu entrei na faculdade, acredito que eu tinha entre 24 e 26 anos. Eu falo certa idade porque tinha jovens na mesma sala de aula que tinham 18 anos, outros iam completar 18 anos, era muito novinho. Eu já estava indo para casa dos 30 anos. E para mim, quando eu ingressei na faculdade, foi uma conquista poder ingressar na faculdade, porque diante da realidade que eu vivia, muito escassa, muito pífia, e nós somos de uma família de 5 irmãos, hoje uma irmã minha falecida, nós somos em 4 hoje, e eu sou caçula, então de todas as minhas outras 3 irmãs, ninguém tinha feito uma faculdade até o momento, e era o caçula. Pela lógica da vida, era para as 3 primeiras irmãs minhas estudarem e depois eu ir para a faculdade, mas na verdade quando eu consigo ingressar na faculdade, antes das minhas irmãs, aquilo com certeza não mudaria só a minha vida, mudaria a visão das minhas irmãs também, que depois disso, se forem estudar, são formadas hoje também. Então aquilo era passar de nível, aquilo era dando continuidade ao crescimento que eu estou falando para vocês aqui. E quando eu ingressei na faculdade, foi um desafio muito grande. Eu lembro que no primeiro semestre foi difícil, havia alguns anos que eu havia saído do ensino médio, não tinha o hábito de estudar, não tinha o hábito de ler, então foi muito difícil, mas consegui fechar o primeiro semestre sem pegar nenhum ADP, e fui para o segundo, e fui para o terceiro, e quando eu me formei, eu me lembro como se fosse hoje, lá no clube onde nós fizemos a formatura, quando chamaram o meu nome, eu com aquela beca fui pegar ali o canudo, gente, ali para mim foi um momento mágico na minha vida, um momento totalmente especial. Foi, como eu disse, o primeiro da minha casa a se formar no ensino superior, e eu estava
esperançoso pelo mercado de trabalho, esperançoso por novas fases que viria, por novas oportunidades que viria na minha vida. Entenda? Então aquele canudo, aquele diploma me levaria a viver coisas novas, me levariam a ter novas experiências. A partir daquele momento, a minha mente nunca mais voltaria a ser a mesma mente que eu tinha antes, porque aquilo me levaria a um novo patamar, como de fato me levou. A prova disso é que eu estou aqui falando com vocês. Portanto, gente, crescer faz parte da vida. Evoluir faz parte do plano de Deus. Crescer é a vontade de Deus para você. Deus quer que você cresça. Coloque isso nos comentários, por favor. Deus quer que eu cresça. Deus quer que eu evolua. Deus quer que eu melhore como pessoa. É por isso que nós trabalhamos todos os dias aqui o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas. Eu falo desde o início, aqui não é só para crente, gente, eu falo para seres humanos. Não é só crente que tem que crescer, é todo mundo, todas as pessoas precisam crescer, precisam melhorar, precisam estar melhores, nós precisamos todos os dias. No domingo, inclusive, nós estávamos numa reunião de obreiros e eu estava falando sobre isso, sobre habilidades que eu ajudo pessoas a se desenvolver, e eu usei o exemplo da nossa pastora, que esse final de semana completou 68 anos de idade. Parabéns, pastora Rosângela, mais uma vez. 68 anos de idade, gente. E é muito interessante a história da pastora. Já com essa idade, tem a idade de ser a minha mãe. Eu tenho um carinho por ela e um respeito, como se fosse a minha mãe de fato. E quando ela chegou na igreja, ela falou, e hoje ela fala para todo mundo: eu aprendo todos os dias com o pastor Carlos. Todos os dias eu aprendo, eu mudei muito. Pessoas chegam e falam: olha, essa mulher mudou demais, a pastora mudou demais depois de conhecer o Senhor. Gente, a alegria do meu coração em poder conseguir contribuir na vida de uma pessoa que tem mais idade do que eu. E na maioria das vezes, pessoas de mais idade não conseguem ouvir as mais jovens. Às vezes tem um mito que os mais jovens não têm nada para ensinar, que os mais jovens não têm conteúdo, que os mais jovens não podem simplesmente abençoar as pessoas de mais idade. É isso. Nós estamos naquela cultura antiga, onde somente as pessoas de cabecinha branca tinham conteúdo para passar para os mais jovens, e não era o oposto. E hoje existe essa troca. Eu aprendo todos os dias com pessoas de mais idade e aprendo também com pessoas mais jovens do que eu, todos os dias. A verdade é que uma pessoa ensina a outra. A Bíblia fala isso. Um ferro afia o outro ferro, assim um homem afia o outro. Nós estamos aprendendo continuamente uma pessoa com a outra. E o crescimento é o resultado deste aprendizado. Todas as vezes que eu aprendo, eu cresço. Todas as vezes que eu ouço uma informação que eu não conhecia, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou avançando. Pois bem, gente, aqui Abraão resolve sair do meio da terra, sai da parentela, sai da casa dos seus pais, e no meio do deserto ele começa a ter algumas experiências. Ele começa a conhecer coisas que, se ele ficasse lá em Canaã, ele não aprenderia, ele não desenvolveria. E aquilo leva Abraão à prosperidade, gente. Então é sobre isso. Quando eu me desafio, quando eu saio do lugar de comodismo, eu prospero. Quando eu começo a fazer coisas novas, eu prospero. Quando eu saio, quando eu quebro aquele ciclo de mesmice, aquele ciclo que não me levou a lugares grandes, eu começo a prosperar, é fato. O novo, gente, tudo que é novo nos causa medo. Tudo que é novo causa estranheza. Eu já expliquei para vocês aqui, quem faz terapia comigo sabe disso. Porque o nosso cérebro, ele não gosta de coisas novas. Nosso cérebro gosta de viver na mesmice. Nosso cérebro gosta que nós fazemos coisas que nós fizemos anteriormente. Tudo que você viveu ou fez anteriormente, é isso que o seu cérebro reconhece como saudável e bom para você. Mesmo que foi ruim, o seu cérebro quer que você se mantenha naquele sentimento ruim. Por isso tem muitas pessoas que até hoje não superaram o luto, não superaram o término do relacionamento. Tem pessoas que até hoje não conseguiram superar coisas ruins que aconteceram na vida, porque o cérebro dele vive nesse loop constante, sempre vivendo e reproduzindo as mesmas emoções, as mesmas lembranças e os mesmos sentimentos. Mas quando você consegue estourar essa bolha, quando você consegue viver algo novo, automaticamente, gente, não tem como dar errado, o resultado ele vem e vem em uma grande proporção. Era o que estava começando a acontecer com Abraão aqui. Ele começa a prosperar. Ele começa a enriquecer.
muito mais do que se ele tivesse ficado em Canaã com a herança do seu pai, muito mais que se ele tivesse ficando ali com seus irmãos esperando a primogenitura. Ele foi viver a promessa de Deus na vida dele e aquilo iria habilitá-lo a viver coisas grandes, aquilo ia habilitar Abraão a viver coisas grandes, coisas sobrenaturais. Porém, gente, uma coisa acontece. O ambiente onde Abraão estava com Ló começou a se tornar pequeno. O ambiente ficou pequeno, porque Abraão foi prosperando. Ló, que estava ao lado dele, prosperou também. Chegou o momento que o ambiente ficou pequeno. Olha que interessante. No início da jornada, Abraão era pequeno diante de tanta coisa que ele tinha para viver. Abraão se sentiu pequeno, se sentiu incapaz, se sentiu despreparado, se sentiu que não conseguiria dar conta do recado. É assim que nós nos sentimos diante dos desafios da vida. Lembra quando você entrou no seu emprego, no primeiro dia de emprego, aquela insegurança, aquele medo, aquela incerteza, será que eu dou conta? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou passar na experiência? Será que eu vou conseguir que os patrões se agradem do meu trabalho? Lembra quando você começou a empreender, os primeiros projetos que você começou a fazer, com aquela incerteza que não saberia se daria ou não daria certo? Você era tão pequeno diante do projeto, mas conforme você vai fazendo, conforme você vai se permitindo viver, o espaço fica pequeno, as coisas se tornam pequenas porque você precisa ampliar. Aí você começa já a fazer outras coisas, começa a expandir os seus negócios, você já começa já a sonhar grande, começa a já almejar cargos novos, as coisas começam a acontecer de forma exponencial. Tem alguém aqui que está crescendo, que já cresceu? Tem alguém aqui que já experimentou de coisas grandes na sua vida? Coloque no comentário pra gente, coloque nos comentários. Abraão começa a crescer, gente. Abraão começa a prosperar. E nesse momento, o ambiente, a terra, o espaço se torna pequeno. O lugar onde ele estava se torna pequeno diante da prosperidade que Deus havia derramado na vida de Abraão. Eu quero liberar uma palavra para você que acredita, para você que crê neste momento. Deus está derramando, está vindo na sua direção uma grande prosperidade, uma grande abundância de Deus. Mas é para você que está se permitindo viver algo novo. É para você que não teve medo de ir quando Deus te chamou. É você que está fazendo coisas diferentes. É para você mesmo. É você que não se incomodou com um pouco. É você que não ficou se limitando diante de problemas. Deus está te trazendo coisas novas. Ainda esse ano de 2025, você viverá a prosperidade de Deus na sua vida. Se recebe essa palavra, digita amém. Diga amém se você toma posse desta palavra. Ali Abraão cresce a ponto do lugar não suportar mais. Quando o lugar, gente, quando o lugar não suporta mais, quando o ambiente já não dá mais para a gente crescer, é hora de encerrar o ciclo. É sinal que o ciclo está se fechando. Quando não tem mais para onde crescer, é sinal que o ciclo se fechou. É sinal que o ciclo não dá mais para você. Ali é hora de você viver uma nova experiência. Não dá mais. Não dá mais. Olha, pastor, eu entrei na empresa, eu entrei lá como office boy, eu passei por todos os cargos, hoje eu estou no cargo mais alto, não tem mais cargo, não tem mais para onde eu crescer, não tem mais para onde eu viver, e eu almejo coisas maiores, eu almejo viver coisas maiores, e aqui já falaram que não tem mais lugar para eu ir, não tem mais para onde eu subir de cargo. É sinal que o ciclo se fechou, está se fechando para você aí. É sinal que as coisas não vão mais fluir da forma que você quer que elas fluam. Então a vida nos dá sinais, gente. É interessante isso. Pastor, na minha área de atuação não tem mais novidade para mim. Olha, pastor, eu sou cabeleireira já há 10 anos e eu quero crescer, eu quero melhorar. De repente é Deus te chamando para você começar a cuidar de sobrancelhas, de cílios ou ampliar os seus negócios, ir para a área da estética. Se o ambiente está ficando pequeno diante dos seus sonhos, é hora de você ampliar, é hora de você crescer, é hora de você viver novidade de Deus na sua vida. Porque quando o ambiente, gente, quer te trazer para baixo, quando pessoas querem te puxar para baixo, quando pessoas, ao invés de te incentivarem a crescer, te puxarem para baixo, esse é o grande sinal que o ciclo nesse ambiente se fechou. E foi assim que eu comecei essa mensagem de hoje, dizendo que eu atravessei uma experiência na minha vida espiritual. Eu sou pastor há mais de 20 anos. Eu sou pastor
Deus me chamou para esse ministério bem novo, bem cedo, cuidando de pessoas. E ao longo desse tempo, gente, eu estudo até hoje, procuro fazer com excelência, cumprir o meu chamado e a minha vocação. Eu me lembro que eu fui congregar em uma certa igreja, uma determinada vez. Eu fui cultuar nessa igreja, congregar, uma igreja maravilhosa, uma igreja muito boa, uma igreja onde me recebeu a minha família de braços abertos. Fiz amigos que tenho até hoje nesta igreja, um lugar extraordinário, lugar bom. Eu sempre digo que de todos os lugares que você sair, você precisa sair deixando sempre a porta aberta, porque você não sabe o dia de amanhã. Depois de estar já aceito como membro desta igreja, como obreiro, fazendo parte do corpo de obreiros da igreja local, auxiliando, ajudando, fazendo ali tudo aquilo que eu amo fazer, veio uma ordem lá da sede dizendo, olha, para ele continuar com a gente, para ele ser aceito oficialmente na nossa igreja, no nosso ministério, precisamos rebaixar o cargo dele. Eu era pastor, gente, já há muito tempo. E o pastor da igreja falou para mim, olha, pastor Carlos, por mim, eu reconheço o seu chamado, eu reconheço o seu dom, eu reconheço que Deus te chamou. Porém, lá na sede, essa ordem é da sede, é do ministério. Vamos ter que rebaixar o seu cargo. Você vai ter que descer e ser um presbítero. E depois de um tempo aqui com a gente, eles vão te levar para a sede e lá vão te ungir a pastor novamente. E somente quando te ungir a pastor, aí sim você vai poder exercer o ministério de pastor. Para ficar aqui, você vai precisar ser rebaixado. O seu cargo precisa ser rebaixado. Foi isso que ele me disse em outras palavras. Gente, eu confesso que naquele momento que eu ouvi aquilo, gente, o coração apertou. O coração ficou apertado porque não sobre o cargo, não é sobre o título, porque isso nunca fez diferença na minha vida. Como pastor ou como membro, o que eu faço, a obra que eu faço. E uma árvore, ela é conhecida não pelo título, mas pelos frutos. Então, os frutos que eu sempre consegui fazer e dar são frutos dignos de um pastor. Então, não pelo cargo, mas por simplesmente desmerecer aquilo que Deus determinou na minha vida. E naquele momento, talvez eu até aceitaria conversar com a minha esposa e ela sempre muito mais calma do que eu, muito mais tranquila do que eu. E quando eu falei para ela, ela falou, não pode, isso não existe. Isso não tem isso. Não pode acontecer um negócio desse. Como vai rebaixar o cargo de alguém que já tem um cargo, que Deus chamou? Como pode um negócio desse? E aquilo eu fiquei pensando, gente, fui falar com Deus. Eu tinha planos de estar ali, tinha planos de estar naquele ministério, naquele local. Como eu disse, uma igreja maravilhosa, pessoas maravilhosas. O pastor está falando mal em nenhum momento. Se tivesse que falar, eu falaria também, não tenho dificuldade nenhuma em falar a verdade. Mas um lugar maravilhoso que me recebeu minha família. Porém, eu só ficaria lá. Seria só reconhecido lá, os documentos teriam que ir para a sede. Se eu aceitasse, rebaixar o meu cargo. E muitas das vezes em nossas vidas, quantas das vezes em nossas vidas, gente, para estar em alguns lugares nós nos rebaixamos. Quantas das vezes para ficar na vida de algumas pessoas nós nos rebaixamos. Nós diminuímos o nosso sonho, diminuímos as nossas expectativas, diminuímos o nosso desejo de vencer, porque às vezes estamos ao lado de alguém que não tem sonho, que não tem desejo de vencer, e o seu sonho incomoda. Você feliz incomoda, e por isso você tem se tornado uma pessoa amarga, e por isso você tem se tornado alguém que vive carrancudo, porque, pastor, meu marido não gosta que eu dou risada, minha esposa não gosta que eu converse, a pessoa não gosta que eu age dessa forma, a pessoa se incomoda com o meu jeito de ser. Quantas das vezes você está se auto-sabotando para caber em lugares, para ser aceito por pessoas, sendo quem você não é, fingindo ser outra pessoa, tendo que gastar de forma exagerada para poder satisfazer os luxos de alguém. Mesmo você não tendo condições, você tem feito além das suas forças para tentar estar com alguém, sendo que Deus está dizendo para você, ei, não te cabe nesse ambiente. Um ambiente que te rebaixa, um ambiente que te diminui, não é um ambiente saudável para você. Lembra que eu comecei falando aqui, gente, que desde criança nós vamos evoluindo, não tem como agora eu voltar a engatinhar. Não tem como mais eu voltar a não falar. Não tem como mais eu voltar alguém me carregar no colo. Até porque um negrão de quase 2 metros, quem vai conseguir carregar no colo, meu Deus do céu? Com 100 quilos, quem aguenta? Não tem como. Não tem como a árvore voltar a ser semente.
Não tem como você, depois de adulto, voltar a ser criança. Não dá, gente. Não tem como você, depois de crescer, depois de evoluir. Lembra o dia que eu falei que eu levantei o diploma? Lá não tem como alguém chegar e falar, eu vou matricular você agora no segundo ano do ensino médio. Não tem como, eu tenho um ensino superior. Não dá. Ah, pastor, mas é normal. Ah, pastor, mas não justifica, gente. Não justifica. Ah, mas você não foi humilde. Gente, isso não é humildade. É você simplesmente menosprezar o que Deus te deu. Ah, pastor, mas eu amo tanto que por ele eu faço isso, por ela eu faço aquilo. Tá certo. Mas você geralmente não é feliz. Eu vejo pessoas em relacionamentos que suportam tudo, não falam nada. E a outra pessoa às vezes diz, tá vendo? Olha, esse homem é uma maravilha, ele não fala nada, não reclama de nada. Olha, eu posso fazer o que eu quiser com ele, que não sei o quê. Mas você já perguntou se ele está bem, se ele está feliz? Se é aquilo mesmo que ele quer? Porque às vezes ele está se rebaixando, se colocando numa situação desconfortável para deixar você confortável. E muitas das vezes quando essa pessoa desperta, acorda para a vida, assusta. Mas estava tão quietinha, era tão quieto, nunca falou nada. Quando surta a gente fica, desconhece. Porque são pessoas que vivem durante muito tempo num período desconfortável, se diminuindo. Abraão poderia aqui se diminuir para poder continuar cabendo ao lado do seu sobrinho. Mas ele falou, não dá mais. Eu preciso me separar dele. Não dá mais. Não dá mais. Ele quer que eu me rebaixe com briga, quer que eu me rebaixe vivendo uma vida de confusão, quer que eu me rebaixe vivendo uma vida de disse-me-disse, de contendas, de troca de farpa. Para mim não cabe. O nível que Deus me colocou não compete eu estar fazendo isso. E diante da conversa que o pastor falou, ele não me obrigou, ele me trouxe a situação e até com aperto no coração, eu fui orar a Deus e falei, meu filho, acabou o ciclo aí, não te cabe mais aí. É um lugar maravilhoso, saia pela porta da frente, deixe amigos, como eu disse que eu tenho até hoje, mas não te cabe mais. No seu ciclo aí, encerrou. Para você o ciclo fechou. E eu entendi, gente. E eu entendi, por mais que eu quisesse, e talvez em algum momento até pensei em fazer, não era o que Deus tinha para minha vida. Não era o propósito, não era o plano de Deus para minha vida. Que eu vim dizer para você aqui hoje. Você não precisa brigar. Você não precisa sair arrumando briga. Você não precisa sair falando mal. Não. Simplesmente saia. Agradeça o tempo, agradeça a acolhida, agradeça o carinho, agradeça o tempo que te ajudou. Mas se hoje aquele que te colocou para cima, para frente, estiver te arrastando para trás, é um grande sinal de que o seu tempo já finalizou. A palavra profética de hoje é essa. Não tem como retroceder. Eu vou avançar. Digita aí. Não tem como retroceder. Eu vou avançar. Digita, coloque nos comentários isso. Durante muito tempo usaram a frase foguete não dá ré e descobriram que o foguete tem ré. Então não dá para usar mais essa frase. O foguete dá ré, mas você é melhor que o foguete. Então, porque você não dá ré. Você não vai retroceder. Você vai avançar. Quando Abraão se separa de Ló, ele começa a viver as promessas que Deus tinha na vida dele. Alguns ciclos precisam se fechar na sua vida para você viver as promessas de Deus na sua vida. O ciclo se fechou para o pastor Carlos nesse determinado ministério. Deus abriu portas extraordinárias, onde eu consegui fluir, trazer a visão que Deus colocou no meu coração e fazer da maneira que Deus havia me instruído. Sem estar no lugar, gente, batendo de frente com a liderança, sem estar no lugar brigando, discutindo, querendo fazer do meu jeito, não. Se o ciclo encerrou, obrigado, Deus abençoe, eu vou para lá, você vem para cá e está tudo bem. Tenha a maturidade de entender que quando o ciclo se encerra, precisamos seguir o que Deus tem na nossa vida. Eu quero orar por você que entendeu essa mensagem. Pastor, eu entendi. Eu quero orar por você neste momento. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante dessa mensagem tão poderosa, eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha, eu abençoo diante da tua presença. Nos ajude a entender que quando o ciclo se encerra, devemos sim, numa conversa amistosa como Abraão teve, como eu tive, sairmos dos ambientes, ó Pai, deixando portas abertas e deixando os amigos ali e viver aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Que não viemos permitir que ninguém nos rebaixe, que ninguém nos diminua diante daquilo que o Senhor tem na nossa vida, que possamos fluir e continuar crescendo em nome
de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão. Respira fundo, minha irmã. Abre o sorriso 915. Só você que vai continuar crescendo. Você que vai continuar prosperando. Você que vai continuar fluindo. Deus abençoe a sua terça-feira, a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus.